Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1, diz a palavra de Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus inclinou-se e escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Até aqui. Conta-se que um professor de escola bíblica dominical começou a sentir falta de um dos seus alunos, um menininho, que já fazia 3 aulas, 3 domingos que ele não ia para a igreja e não assistia à escola bíblica dominical. Então aquele professor buscou de todos os meios e descobriu qual era o endereço daquele menino. E descobrindo o endereço daquele menino, foi até onde aquele menino morava. E aquele menino morava em um morro muito alto e de difícil acesso. Então, aquele professor subiu com dificuldade até aquele morro. E quando ia chegando na casa do menino, recebeu uma pedrada no rosto. E após receber a pedrada no rosto, ele desceu o morro, sangrando. Quando chegou embaixo, ele comprou medicamentos, ele fez um curativo no corte, comprou uma roupa e um brinquedo para o menino, e voltou a subir o monte. E subiu, e quando chegou em cima do morro, na casa do menino, ele então pegou os presentes e entregou ao menino, e o convidou mais uma vez, e o incentivou a ir à escola bíblica dominical. Então o professor desceu. Algum tempo depois, quando o professor já estava na sua casa, um homem, juntamente com o menino, bateu à sua porta. E quando o professor abriu a porta, estava o homem e aquele menino. E o homem trazia nas suas mãos os presentes que o professor havia dado para o menino, e o entregou. E o professor então olhou para o menino e disse: Você não gostou do presente? E ele disse: Sim, gostei, mas eu não mereço. Mas você não precisa do presente? E o menino, já chorando, disse: Sim, eu preciso, mas eu não mereço. O homem disse: Esse menino não merece os seus presentes. Sabe quem jogou a pedra em você quando você subiu o monte? Foi ele. Então o professor olhou para o menino e disse: Eu não estou te dando esses presentes porque você merece. Eu estou te dando isso porque você precisa. Aqui nós começamos a compreender o que é a graça de Deus. É quando Deus nos dá exatamente aquilo que nós não merecemos, por saber que nós precisamos, por saber que nós necessitamos. O texto de João capítulo 8 é um texto que tem sido pregado ao longo dos séculos e por milênios. E esse texto mostra uma cena em que, inevitavelmente, o resultado dessa cena seria morte.
A Bíblia Sagrada nos mostra que uma mulher foi apanhada em ato flagrante de adultério. A lei de Moisés dizia que tais pessoas deveriam morrer apedrejadas. E os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os religiosos, pegam essa mulher em ato flagrante de adultério. Eu não sei como eles descobriram que ela estava adulterando. Eu não sei como eles entraram em cena. Mas o texto diz que eles pegaram ela no próprio ato de adultério. E quando eles pegaram ela no ato de adultério, eles poderiam já tê-la sentenciado à morte. Já podiam ter apedrejado ela. No entanto, eles viram ali uma ocasião oportuna para testar Jesus, para fazer com que Jesus contrariasse a lei de Moisés. E Jesus contrariando a lei de Moisés, Jesus poderia então ser acusado. Eles teriam um motivo para acusar Jesus de quebrar a lei. E aí Jesus, juntamente com seu ministério, cairia em descrédito. E a Bíblia Sagrada diz que eles pegam essa mulher e levam onde Jesus estava. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava vindo do jardim, estava no templo, estava ensinando. E a Bíblia Sagrada diz que ao redor de Jesus havia muitas pessoas. Muita gente estava escutando o ensinamento de Jesus. Ou seja, eu não sei, a Bíblia não menciona quantas pessoas haviam, mas certo é que havia uma multidão. E aqueles homens pegam aquela mulher sem dó nem piedade, impiedosamente levam até onde Jesus está. Obviamente que Jesus está no centro, está rodeado por muitas pessoas. E talvez eles vão pedindo que abram espaço entre aquelas pessoas. E com certeza vão empurrando aquela mulher. E aquela mulher sai quase que caindo até chegar à presença de Jesus. E quando aquela mulher chega até a presença de Jesus, levada e conduzida por aqueles homens, aquela mulher com certeza não tem coragem de erguer a sua cabeça. Aquela mulher de cabeça baixa ouve as acusações, ouve o apontamento daqueles homens. E aqueles homens sem dó nem piedade expõem ela não apenas a Jesus, mas expõem ela a todas as pessoas que ali estavam. Aqueles homens não demonstram graça. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que a graça não expõe a fraqueza de ninguém. A graça cobre todo e qualquer pecado. Jesus nunca expôs ninguém por qualquer pecado que fosse. Jesus nunca apontou ninguém por nada que as pessoas pudessem fazer. Porque Jesus, e de Jesus, emanava graça, emanava amor, emanava misericórdia, emanava perdão. E quando nós agimos com graça com alguém, quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, nós não precisamos expor a pessoa, porque se temos graça na nossa vida, nós transbordamos dessa graça, e a graça não expõe, a graça cobre o pecado, a graça perdoa, a graça restabelece, a graça renova. Observe o que esses homens estão fazendo. Esses são os algozes dessa mulher, esses são os acusadores dessa mulher. E o que é que eles querem com essa atitude, expondo essa mulher? Levando a multidão a ficar contra aquela mulher. Observe que nos nossos dias e na nossa vida não mudou muita coisa. Muitas pessoas da estirpe desses homens continuam no meio de nós, expondo, apontando e levando a multidão a nos apontar também, a nos acusar também, a nos julgar também, a nos condenar também. O que é que esses acusadores querem? O que é que eles estão buscando? O que eles almejam alcançar com aquela cena, com aquela atitude deles? Geralmente os acusadores não estão interessados em justiça ou santidade. O que eles querem é destruir.
Geralmente as pessoas que apontam, as pessoas que acusam, não estão preocupados com justiça, não estão preocupados com santidade, não estão preocupados com a regra, não estão preocupados com a religião, não estão preocupados com a lei, não estão preocupados com os bons costumes. Eles estão querendo, única e exclusivamente, destruir. Porque quem quer restaurar e quem está preocupado com moralidade, com santidade, com justiça, não expõe, não aponta e não incita a raiva e não incita o ódio, mas libera perdão, mas abraça, mas acolhe, mas entende, mas compreende. Dificilmente você verá um acusador compreensivo. E Jesus, Ele expõe esses homens para mostrar que o ser humano, na sua grande maioria, é hipócrita. Aponta o erro, aponta o defeito, aponta a falha, aponta o pecado, como se não tivesse mancha nenhuma, como se não tivesse pecado nenhum. Geralmente os acusadores são piores aqueles que eles estão acusando. Mas o seu pecado está na encolha, mas o seu pecado está oculto, mas o seu pecado está escondido, mas ninguém sabe, mas Deus sabe, mas Deus viu, mas Deus contemplou, nada está oculto aos seus olhos. E Jesus é tão gracioso, que Jesus sabia perfeitamente o pecado daqueles homens, mas Jesus, para mostrar o quanto Ele é diferente, Jesus não expôs nem aquela mulher, nem aqueles homens. Jesus fez com que eles se conscientizassem de quem eles eram. Jesus não apontou e disse: você está dizendo que ela adulterou, mas o que você fez? Você fez isso, isso, isso e isso. Jesus não fez isso. Jesus apenas disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. A graça não expõe, a graça acolhe, a graça perdoa, a graça cobre todo e qualquer pecado em nome do Senhor Jesus Cristo. Compreenda, os acusadores não estão preocupados com justiça, com santidade, com lei ou com religião. Os acusadores não estão preocupados em restaurar ninguém. Os acusadores estão preocupados apenas em destruir. Eles querem apenas destruir. O prazer deles é destruir, é acabar com a vida da pessoa. Observe o que esses homens estão fazendo. Eles querem que o pecador sinta o peso da lei. A única coisa que eles desejam é que o pecador sinta o peso da lei. A lei diz que quem foi apanhado neste ato deve morrer apedrejado. Impiedosamente, sem misericórdia, a sentença para essa pessoa deve ser a morte por apedrejamento. Eles não se deram ao trabalho de entender a situação em que aquela mulher estava vivendo. Eles não se deram ao trabalho de conversar com aquela mulher para entender por que ela fez aquilo. Eles não se deram ao trabalho de conversar com aquela mulher para perguntar se ela se arrependia daquele ato que ela estava fazendo. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem apenas que o pecador sinta o peso da lei. Mas enquanto os acusadores querem que o pecador sinta o peso da lei, eles estão negligenciando o poder da graça. Se a lei é pesada para condenar, a graça é leve o suficiente para justificar e para perdoar. Se a lei tem poder para massacrar, a graça tem poder para absolver. A graça tem poder para restaurar. Por que você precisa ouvir isso? Porque você muitas vezes está se deixando levar por coisas que você está ouvindo. Porque você está levando em consideração muito o que os outros estão dizendo. Entenda uma coisa: existem muitos acusadores, existem muitas pessoas para apontar. Mas entenda, os acusadores não têm poder para condenar. Mas Jesus tem poder suficiente para salvar. Ninguém que te acusa, ninguém que te aponta tem poder para te condenar. Podem até, pelas suas palavras, dizer os maiores impropérios contra você.
podem desejar toda e qualquer praga para você, podem desejar todo o mal do mundo para você, mas eles não têm poder para te condenar. Mas Jesus é poderoso o suficiente para salvar. Jesus é poderoso o suficiente para restaurar. E Ele te trouxe aqui nessa noite para salvar, para restaurar, para modificar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Não leve tão a sério o que muita gente fala sobre você, porque o prazer de muitas pessoas, na realidade, é ver o mal das outras. E não apenas ver o mal das outras, existem pessoas que são tão más, que elas não apenas desejam ver o mal das outras, mas elas planejam o mal para as outras. Há uma frase que diz que você não deve levar. Se você compreendesse o quão rápido as pessoas te esqueceriam quando você morresse, você daria menos importância ao que as pessoas pensam sobre você, à opinião que as pessoas têm sobre você. Por que dar importância e por que dar atenção a acusações infundadas muitas vezes? De pessoas que não estão preocupadas com o teu bem, com o teu bem-estar, com a tua restauração, com o teu futuro. Por que dar atenção a essas pessoas? Por que dar poder a essas pessoas sobre a sua vida? Por que dar poder a essas pessoas sobre as suas ações, sobre as suas decisões, sobre as suas atitudes? Por quê? Que relevância essas pessoas têm na sua vida? Que diferença essas pessoas fazem na sua vida? Analise as pessoas que falam algo para você. Eu sei que existem pessoas que falam coisas para nós, que são para o nosso bem. Há pessoas que nos aconselham, e os seus conselhos são fundamentais nas nossas vidas, eu sei disso. Mas antes de você dar atenção ao que estão falando, observe quem é a pessoa, observe o histórico da pessoa, observe como a pessoa sempre te tratou, e você entenderá e você reconhecerá se de fato essa pessoa merece crédito, merece atenção e merece ser ouvida por você. Em nome de Jesus, o conselho do Senhor para você nessa noite é: não deixe que pessoas destruam a sua vida. Não deixe que pessoas determinem o seu fim. Não deixe que pessoas anunciem a tua morte. Não deixe que pessoas te sepultem enquanto você ainda está vivo, enquanto Deus ainda cuida de você, enquanto Deus ainda tem graça para derramar sobre a sua vida, enquanto Deus ainda pode te restaurar, enquanto Deus ainda pode dar um recomeço na sua vida. Em nome de Jesus, não dê às pessoas esse poder, esse privilégio. Deus deu a você para fazer as suas escolhas, para ouvi-lo e para dar atenção a Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe aqui como é que essa mulher está sendo tratada e por que ela está sendo tratada desta forma. Pela religião. Essa mulher está sendo tratada dessa forma, cruelmente. E aqui eu não estou dizendo que ela não tinha culpa no cartório. Aqui eu não estou dizendo que ela era inocente. Ninguém é inocente. À medida que aquela mulher era culpada, os seus acusadores também eram. Mas observe a hipocrisia desses homens, e observe como a religião trata as pessoas, e observe como Jesus trata as pessoas. A religião muitas vezes os oprime, e nós fazemos parte, sim, de uma denominação religiosa, e nós tentamos viver amparados pela Bíblia Sagrada, pautados pelo santo livro, pelo santo texto. Cometemos falhas, cometemos injustiças, sim, não somos perfeitos, mas existem denominações religiosas, existem religiões que oprimem as pessoas. E olha como é que Jesus trata. Enquanto a religião oprime e condena, Jesus acolhe e abraça e oferece perdão. Nós como igreja precisamos aprender isso, que precisamos ser mais empáticos, que precisamos ser mais misericordiosos, que precisamos abraçar mais, que precisamos ouvir mais, que precisamos acolher mais, que precisamos buscar entender mais as pessoas. Ninguém vive uma vida desgraçada porque quer. Tudo na vida é causado por algo. Tudo na vida tem uma causa. O problema é que ninguém muitas vezes está preocupado com a causa. A gente só olha para o efeito.
A gente só olha para o resultado, a gente só dá atenção para o resultado. E qual foi a causa? O que levou aquilo a acontecer? Se nós parássemos para entender as situações e as circunstâncias, nós veríamos que muitas vezes aqueles que nós condenamos são mais dignos do que nós. Nós somos mais culpados e somos mais necessitados da misericórdia e da graça de Deus do que aqueles que nós acusamos. Aqueles homens impiedosamente levam aquela mulher até a presença de Jesus, e quando eles colocam aquela mulher na presença de Jesus, eles queriam ver a morte, eles queriam ver sangue, eles queriam ver crueldade, eles queriam ver truculência, eles queriam ver o fim da vida. Mas mal sabiam eles que levaram aquela mulher ao único lugar onde ela tinha esperança de salvação. Levaram aquela mulher ao único lugar onde ela tinha uma chance de ser restaurada, de ser transformada. Entenda, quando um pecador chega até a presença de Jesus, é inevitável que ele seja transformado. Quando um pecador chega na presença de Jesus, de maneira nenhuma ele sai sem transformação, de maneira nenhuma ele sai sem perdão, de maneira nenhuma ele sai sem restauração, a menos que ele rejeite, a menos que ele recuse, a menos que ele não receba. Mas se ele estiver pronto para receber, se ele estiver disposto para receber, chegando na presença de Jesus, a sua vida será restaurada, a sua vida será renovada, e essa pessoa terá a possibilidade de recomeçar. Não importa os caminhos que já foram percorridos por você, nunca é tarde para recomeçar. Para aquela mulher era o fim da linha. Se aquela mulher não é levada até Jesus, ela ia morrer. Será que você não entende isso? Que ir até Jesus talvez foi a tua última chance? Ouvir esta palavra talvez para muitos seja a última chance? Talvez ter acesso a Jesus através da sua mensagem foi a última chance? Será que você não entende que para muita gente era o fim da linha? E ao chegar na presença de Jesus, recebeu a sua graça, recebeu renovo, recebeu restauração, foi tirado de sobre si um peso, a culpa. E quando isso ocorre, Deus está dizendo: eu estou apagando tudo, eu estou tirando tudo, eu estou apagando o pecado, mas acima de tudo, eu não estou limpando apenas o teu passado de pecado, mas eu estou limpando o teu coração do peso da culpa. Eu estou limpando o teu coração da depressão. Eu estou limpando o teu coração de toda essa carga negativa que você tem carregado e que tem feito você sucumbir. Tem sido tão pesada que você não consegue mais erguer a cabeça. Você está prostrado, você está prostrada. Eu estou limpando isso hoje, eu estou limpando isso agora. Talvez alguns estão carregados de pecado, mas Jesus está dizendo: eu vim aqui nesta noite para restaurar, eu vim aqui nessa noite para perdoar, eu vim aqui nessa noite para te dar uma nova chance, para te dar uma nova oportunidade. Nunca é tarde para recomeçar. Ainda que se esteja no fim da linha, ainda dá para recomeçar. Entenda, o teu pecado nunca será maior do que a graça de Deus. A graça de Deus é superior a absolutamente tudo. Aqueles homens chegam diante de Jesus, expondo aquela mulher, e quando eles expõem aquela mulher, diz: mestre, a lei diz para matar, a lei diz para apedrejar, mas nós resolvemos trazê-la a ti. Tu és profeta, tu não és o Messias, tu não és o enviado de Deus, tu não és o conhecedor de tudo, tu não sabes as melhores escolhas, as melhores decisões. O que nós vamos fazer com essa mulher? A lei, ela deve ser aplicada, mas nem sempre a lei é justa quando olhada pela ótica de Deus. O que esses homens estão fazendo é tentando ser mestres de Jesus,
é tentando induzir Jesus a fazer o que eles querem, é tentando ensinar a Jesus o que Jesus tem que fazer. Jesus não precisa de mestre, porque Jesus é o mestre. Eu vou mexer na sua ferida agora. Jesus não precisa de mestre, então Jesus não precisa da sua opinião de como é que ele tem que fazer as coisas. Jesus não precisa da sua opinião para você dizer para ele como é que ele tem que tomar as atitudes, as decisões, o que ele tem que fazer. Jesus não precisa ser orientado por ninguém. Até na sua vida, ele sabe perfeitamente, muito melhor do que você, o que deve ser feito. Então, há momentos em que você precisa ficar calado, ficar quieto e deixar ele fazer o que ele quer fazer. Jesus não falou quase nada nesse texto, mas o que Jesus falou foi suficiente, porque enquanto Jesus estava calado, Jesus estava agindo. Deixa ele trabalhar. Não coloca a tua mão, não interfere, não aconselha ele, não diz: Jesus faz assim, faz dessa forma, faz dessa maneira. Deixa ele fazer do jeito dele, porque se fosse para ser feito do seu jeito, qual seria o seu resultado, qual seria o seu destino? Se a coisa fosse para ter tomado o caminho que deveria ter tomado, pelas atitudes daquela mulher, qual seria o resultado dela? Morte. Ela seria apedrejada. Por isso faz-se verdadeira a afirmação de Salomão, quando diz em Provérbios 16 e 25: há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas no final são caminhos de morte. Há atitudes nossas, há decisões nossas, e há caminhos nossos que parecem ser bons, que parecem ser direitos, que parecem ser agradáveis, mas se nós prosseguirmos neles, eles se mostrarão caminhos de morte. Então deixa ele fazer o que ele quer fazer, deixa ele agir da forma que ele quer agir, não interfira, apenas espere e você verá o resultado na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens insistem com Jesus, porque Jesus simplesmente silenciou. E quando eles insistem com Jesus, Jesus ergue-se e diz a célebre frase: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Compreenda uma coisa e pare para refletir sobre uma coisa: quem tem autoridade para apontar para alguém? Quem tem autoridade para apontar o erro de alguém? A Bíblia Sagrada diz, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 4: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu Senhor estará de pé ou cairá, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Quem é que tem autoridade para apontar para alguém? Quem é que tem autoridade para julgar ou condenar alguém? Quem tem essa autoridade? Observe a você mesmo e perceba que no máximo você tem autoridade e tem poder sobre a sua vida. Você não tem o direito de julgar o servo alheio, você não tem o direito de apontar o servo alheio, você não tem o direito de condenar o servo alheio, porque para o seu Senhor está de pé ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Jesus diz isso e simplesmente abaixa-se de novo e continua rabiscando no chão, continua escrevendo no chão. O que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina que nós não devemos dar atenção a quem não é sincero. Nós não devemos dar atenção a quem não está preocupado com o nosso bem, a quem não quer o nosso bem. Nós não devemos dar importância a quem não está preocupado com o nosso bem-estar. Jesus não deu importância nenhuma àquelas pessoas, Jesus não deu atenção nenhuma àquelas pessoas. Então pare. Há uma frase que diz: não toque tambor para maluco dançar. Não dê palco para esse tipo de gente. Você sabe, guiado por Deus perfeitamente, o que você tem que fazer. E você sabe exatamente o que você precisa ouvir. E você sabe perfeitamente o que deve encontrar lugar no seu coração.
A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus expõe essa verdade para aqueles homens, eles começam a sair, desde o mais velho até o mais moço. Jesus, sem apontar, sem acusar, Jesus leva o homem à reflexão. Jesus faz o homem colocar a mão na consciência. E aquelas pessoas colocaram a mão na consciência naquela hora. Eu tenho certeza que naquela hora começa a passar um filme na cabeça daqueles homens, daquelas pessoas. Quando eu falo homem, eu falo no sentido de gênero humano. Não existiam apenas homens ali, mulheres também. Mas começa a passar um filme na cabeça daquelas pessoas. E eles começam a lembrar dos erros que cometeram. Quantas mulheres estavam ali com pedra na mão já para atirar naquela mulher, mas que já tinham feito igual ela ou pior? Já tinham adulterado também 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas ninguém viu. Mas ninguém ficou sabendo, então está tudo certo. Enquanto o meu pecado não é descoberto, eu tenho autoridade para julgar o pecado de todo mundo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus trará a juízo tudo o que nós fizemos, as obras que são conhecidas e as obras que estão em oculto também. Revele, manifeste, mostre mais graça, mais misericórdia, porque aqueles que demonstram misericórdia, aqueles que exercitam a misericórdia, esses encontrarão misericórdia também. Mas aqueles que são impiedosos, impiedosamente também serão tratados. A Bíblia Sagrada diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Então entenda, muitos podem te acusar, mas ninguém pode te condenar. Então, se muitos podem te acusar, mas eles não têm o poder para te condenar, não dê atenção. Apenas considere o que de fato é verdade e o que não é verdade, o que precisa ser analisado e o que não precisa ser analisado. Conserte aquilo que você errou e erga a cabeça, porque Deus tem perdão para você em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ergue os olhos mais uma vez, Jesus olha para um lado, Jesus olha para o outro, não tem mais ninguém, todo mundo foi embora. Talvez há uma montanha de pedras em volta do ambiente em que eles estavam, pois as pessoas que carregavam pedras para atirar naquela mulher soltaram as suas pedras e foram embora. E agora só está ela e Jesus. Os momentos mais especiais da sua vida e também os momentos mais difíceis da sua vida, será necessário que esteja só você e Ele. Há momentos em que é necessário que esteja só você e Ele. E talvez essa palavra esteja alcançando apenas um coração dentre tantos que estão ouvindo a palavra, porque Ele marcou um encontro com você. É você e Ele. Os demais não importam, é você e Ele. Ah, pastor, mas essa palavra está tocando em mim. Aí o outro diz está tocando em mim, o outro diz está tocando em mim. Amém, mas é um particular dele com você, é individual. Em um toca de uma forma, em outro toca de outra forma, e outro toca de outra maneira. É um particular dele com você. Ou seja, nessa hora é você e Ele. Não tem acusador, não tem apontador, não tem condenador, não tem juiz, apenas tem graça, apenas tem perdão, apenas tem restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Compreenda, Ele não veio para condenar, Ele veio para perdoar, Ele veio para restaurar, Ele veio para transformar, e Ele veio para salvar. Foi isso que Ele disse no Evangelho de João capítulo 3. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Então Ele não está aqui para condenar nenhum de vocês nesta hora, Ele está aqui para salvar. Mas para que Ele salve, é necessário que nós reconheçamos
as nossas falhas, os nossos erros, as nossas debilidades. Confessemos, entreguemos nas suas mãos e digamos: Senhor, eu sei, eu errei. Em nenhum momento aquela mulher negou a acusação. Em nenhum momento ela disse que ela era inocente. Porque aquele que se justifica nunca será justificado. Aquela mulher nunca apontou para si mesma e disse: Senhor, é mentira o que eles estão dizendo. Ela sabia que não era. Era verdade. Não se justifique. Apenas diga: Senhor, é fato, é verdade. Eu não sou aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse. Eu não tenho feito aquilo que o Senhor gostaria que eu fizesse. Mas eis-me aqui, Senhor. Lava-me, purifica-me, perdoa-me de todo o pecado. Eis-me aqui, Senhor, disposto. Eis-me aqui, Senhor, disposta a viver uma nova vida em Ti. É só você e Ele. Não sou eu o juiz aqui nessa noite, nem tampouco sou eu o promotor para acusar. Sou eu apenas o porta-voz do Rei, dizendo a você: há perdão e a graça para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum ficou? E ela diz: nenhum, Senhor. Nenhum te condenou? Nenhum, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vai e não peca mais. Vai e não peca mais. Vai, reescreve a tua história. Vai e faz tudo novo. Vai e faz tudo diferente. Vai e desfruta da nova vida que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus Cristo.